Olá pessoal, eu sou o Dr. Paulo Ladeira. Eu tenho um curso na Udemy, cujo link se encontra-se aqui embaixo, onde eu respondo perguntas da prova da OAB, como eu vou fazer agora. Eu escolhi para esse tema de agora, eu escolhi Direito Internacional Privado, que envolve muitas vezes Direito de Família também. E lá no curso do Udemy vocês vão poder encontrar questões de direito de sucessões, de direito de família. É importante dar uma olhada nessas perguntas, porque elas se repetem na prova da OAB. E foi assim que eu estudei quando eu passei na prova da OAB, antes mesmo de me formar lá na USP. Então vamos resolver algumas perguntas aqui nesse vídeo para o canal do YouTube. Thomas, inglês, e Marta, brasileira, que se conheceram na Inglaterra, são grandes admiradores das praias brasileiras, motivo pelo qual resolvem se casar em Natal, cidade de domicílio de Marta. Em seguida, constituem como seu primeiro domicílio conjugal a capital inglesa. O casal, que havia se mudado para Portugal passados 5 anos do início do vínculo conjugal, resolve lá se divorciar. Os consortes não tiveram filhos e, durante o matrimônio, adquiriram bens em Portugal, bem como um imóvel em Natal, onde passavam férias. Acerca do caso narrado e com base no que dispõe o Código de Processo Civil e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos de baixo para cima. Inexistindo acordo entre os cônjuges, alternativa D, a respeito da partilha do imóvel situado no Brasil, é possível homologação de sentença proferida pelo Poder Judiciário português que decretou o divórcio, inclusive no ponto que determina a partilha do referido bem? Não. O Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil, por uma questão de soberania nacional, impedem que seja reconhecida no Brasil partilha de bem estrangeiro, de bem no Brasil pela justiça estrangeira, quando há discórdia entre os cônjuges, no caso, inexistindo acordo, que foi logo o início da alternativa D. Havendo acordo, é possível uma ratificação ao pedir a homologação. Se o casal não fez opção expressa pelo regime da comunhão parcial de bens, deverá ser observado o regime legal previsto pelo Código Civil Brasileiro, haja visto que o casamento fora celebrado no país. O casamento foi celebrado no país, mas eles tinham domicílios diferentes e o primeiro domicílio conjugal foi no exterior. Então isso influencia no regime de bens, porque a lei do domicílio do casal é que estabelece o regime de bens. Então o regime de bens não era o previsto no Código Civil Brasileiro. Alternativa B. Se consensual o divórcio, a sentença estrangeira que o decreta produz efeitos no Brasil, independentemente de uma alegação pelo Superior Tribunal de Justiça, o gabarito deu a B como correta. Entretanto, para poder o divórcio produzir efeitos no Brasil sem homologação, ele tem que ser o divórcio puro. Então é só o divórcio mesmo. A partilha de bens, ou seja, se divórcio se referisse à ação de divórcio, a partilha de bens não. A partilha de bens precisa ser homologada. Se tem divórcio com partilha de bens, então a homologação é necessária. Só divórcio sem partilha de bens, sem filhos, sem nada, divórcio mesmo, aí sim é possível. O casal poderia buscar as autoridades consulares brasileiras em Portugal para a realização do divórcio sendo consensual. Existe artigo na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo ele estabelece que é possível as autoridades consulares brasileiras fazerem divórcio consensual. E aí é uma pegadinha muito chata, porque a lei portuguesa, que ninguém estuda na faculdade, proíbe os consulados que estão lá de fazerem funções notariais. Por isso que o consulado brasileiro em Portugal não faz divórcio consensual. Então a alternativa correta que o gabarito deu seria B. B de bola. Segunda questão. Ricardo, brasileiro, naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro à distância, ficam noivos e celebram o matrimônio em território italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades de trabalho.
À luz das regras de direito internacional privado veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. Alternativas: aplicável à lei italiana, já vista que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. Aplicável à lei italiana, em razão do local em que foi realizado o casamento. Aplicável à lei brasileira, em razão do domicílio do cônjuge varão, aplicável à lei brasileira, porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal. É essa alternativa, né? Eles tinham residência em cidades diferentes e eles vieram residir aqui pela primeira vez. Então, o primeiro domicílio do casal é aquele que estabelece o regime de bens de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, lex domicilii, lei do domicílio, sempre muito importante repetir até memorizar. Questão número 3. Acerca da lei de introdução do Código Civil e da vigência, aplicação e interpretação das leis, assinale a opção correta. Alternativas: iniciado o transcurso da vacatio legis. Se, por qualquer motivo, ocorrer a publicação do texto legal, o prazo de obrigatoriedade da lei contará da primeira publicação. Não, o prazo ele recomeça, né? Quando a correção, né? Uma nova publicação para corrigir algo que foi publicado erroneamente. A lei nova, que estabelece disposições gerais, revoga as leis especiais anteriores que dispuseram sobre a mesma matéria, pois não pode ocorrer conflitos de leis. Falso. Né? Já até aqui nem precisa ler o resto. Né? Além de ter o artigo propriamente dito na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, explicando que não acontece isso, né? Em Filosofia do Direito tem um livro do Norberto Bobbio, vários livros muito importantes, e é possível ali ver a regra da antinomia, né? Não isso é uma questão de interpretação, não é uma questão de revogação, né? É uma questão de interpretação. Repristinação da lei é dar nova vigência a determinada lei, ou seja, uma lei que tenha sido revogada volta a viger por determinação expressa de uma nova lei? Sim, essa repristinação, alternativa C, ela é correta, tem que ser expressa no ordenamento jurídico. A lei tem vigência até que outra lei a revogue, ou então até que a lei nova com ela seja incompatível. Neste caso, ocorre a derrogação da lei, ou seja, a revogação integral de uma lei anterior por uma posterior. Né? A revogação integral se chama abrogação. Derrogação é a palavra que se refere à revogação parcial. Né? Lex generalis derrogat lex specialis derrogat generalis. Essas frases em latim, elas, ainda que tem o termo derroga em latim lá, ela não se refere à revogação em razão do artigo do Código Civil. Vamos à questão número 4, acerca das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, assinale a opção incorreta. A situação de fato, cercada de circunstâncias tais que manifestamente apresentem como se fosse uma situação de direito, constitui caracterizador da teoria da aparência. Salvo disposição específica em contrário, o sistema jurídico brasileiro não admite repristinação, salvo disposição específica em contrário. Correto. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que elas forem constituídas. No entanto, um contrato de arrendamento celebrado entre empresa holandesa e brasileira, constituído na Inglaterra, aplica-se a lei holandesa se a empresa arrendadora holandesa abdicar do foro inglês, ajuizar a ação no domicílio da empresa arrendatária situada no Brasil. A lei, aplica-se a lei, a resposta está na pergunta. A lei que o contrato é feito, a lei do local que o contrato é feito é a previsão da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, se o contrato foi feito na Inglaterra, ela é inglesa. Ponto. Não tem como ela renunciar sem autorização da outra parte que também assinou o contrato.
As cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, quando instituídas na garantia de usufruto, cancelam-se com a morte dos doadores. Pois se referiam que o usufruto não pode ser penhorado e o usufruto não pode ser alienado, né? Aí sim, porque daí o usufruto se extingue, né? Então aí no caso se refere ao usufruto, né? E não ao bem imóvel em si, né? Então é a incorreta. Questão número 5. Pode ser decretada a morte presumida, alternativa correta, sem decretação de ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Essas aqui vão ser as outras. De acordo com a lei de introdução ao Código Civil, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada, 45 dias. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo. Futuro e certo é termo. Condição, evento futuro e incerto. Pode-se requerer a sucessão definitiva, provando-se que o ausente conta com 70 anos de idade e que de 3 datam as últimas notícias dele, 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Acerca do que dispõe a lei de introdução ao Código Civil, assinale a opção correta. Alternativas. O direito adquirido é aquele que foi definitivamente incorporado ao patrimônio de seu titular, seja por se ter realizado o termo preestabelecido, seja por se ter implementado a condição necessária. A lei nova que estabeleça disposições gerais especiais a par das já existentes revoga a lei anterior, ainda que não declare expressamente, não revoga. Ao contrário, que define previsto em lei. Analogia e interpretação extensiva são institutos jurídicos idênticos. Eles são opostos, né? Na verdade, a interpretação extensiva você alarga o conceito previsto na lei. A analogia você pega uma lei e aplica a um caso similar. Qualquer situação é possível a utilização dos costumes contra a lei. Não é possível usar um costume que seja contra a lei, né? Então, restou, né, como resposta correta a A. A ciência da interpretação normativa tem por objetivo descobrir o sentido e alcance das normas jurídicas. Nesse contexto, a interpretação autêntica da lei é realizada pelo legislador. Alternativa C é uma lei que interpreta outra lei, uma lei que explica como deve ser interpretada outra lei. A interpretação autêntica é aquela que é feita pelo legislador. Questão número 8. A Lei de Introdução ao Código Civil, Lei de Introdução às Leis, contém princípios gerais sobre as normas, sem qualquer discriminação, indicando como aplicá-las, determinando-lhes a vigência e eficácia, suas projeções às situações conflitivas, evidenciando os respectivos elementos de conexão determinantes das normas substantivas aplicáveis no caso de haver conflito de leis no tempo e no espaço. Considerando-se ideias acima, os dispositivos da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, assinale a opção correta. Alternativas. Em caso de lacunas, a Lei de Introdução ao Código Civil, o nome é antigo, estabelece mecanismos de integração de normas, tais como analogia, costumes, princípios gerais do direito. Essa é a previsão da lei, né? Na interpretação sociológica da norma, o aplicador examina cada termo do texto normativo, isolado ou sintaticamente, atendendo a pontuação, colocação de vocábulos, origem etimológica das palavras. Essa é a interpretação gramatical, né, que está sendo mencionada aqui. Na aplicação da norma, observa-se a existência do critério de subsunção. Quando, ao aplicar a norma ao caso, o juiz não encontra a norma que lhe seja aplicável, ao contrário. Quando o juiz tem a norma certinha, ele aplica direitinho, aí é o critério da subsunção. A abrogação torna-se sem efeito uma parte da lei. A abrogação revoga a lei completamente. Total abrogação. Total abrogação, né, para memorizar. Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União, no dia 26 de abril de 2011, uma lei federal com o seguinte teor.
Lei GTI, de 25 de abril de 2011, define o alcance dos direitos de personalidade previstos no Código Civil. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Os direitos da personalidade previstos no Código Civil aplicáveis aos nascituros são estendidos aos embriões laboratoriais in vitro ainda não implantados no corpo humano. Artigo 2º, essa lei entra em vigor no prazo de 45 dias. A lei é só para pergunta, pessoal, ela não existe. Ante a situação hipotética descrita e considerando as regras sobre a forma de contagem do prazo de vacância e a data em que a lei entrará em vigor, é correto afirmar que a contagem do prazo de entrada em vigor da lei que contém período de vacância se dá pela exclusão da data de publicação? Não, tem a inclusão da data de publicação. Então, vamos com a inclusão, a B e a C. Pela inclusão da data de publicação e do último dia de prazo, entrando em vigor no dia subsequente sua consumação integral, passando a vigorar no dia 10 de junho de 2011. Exatamente. Né? Esse é o que está previsto no artigo 8º, da Lei Complementar 95, né? Artigo 8º da Lei Complementar 95 de 1988. Então, Lei Complementar 85 de 1998. E nas provas da AB, a única coisa que foi cobrada dessa lei é isso aqui. E fechando 10 questões de direito internacional privado que já caíram e ainda estão atualizadas para estudo, desde a banca da CESP até a banca atual, da FGV, passando pela VUNESP. A respeito da vigência, aplicação, eficácia e interpretação da lei, assinale a opção correta. Alternativas. A derrogação torna sem efeito uma parte de determinada norma. Não, derrogação. Desculpa, sim, é verdade. A derrogação é total. Não perdendo esta sua vigência. A interpretação da norma presta-se a preencher as lacunas existentes no sistema normativo. Na interpretação, ela diz o que a norma entende o que a norma está dizendo, né? Não, da interpretação não se inventa mais coisa, né? Do que isso daí seria analogia, princípios gerais do direito, costumes, daí você vai olhar outras normas jurídicas. O regime de bens obedece à lei do país em que for celebrado o casamento. Não é a lei da celebração que é aplicada no Brasil, a lei do domicílio. Lembra isso? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Já falei aqui nesse vídeo. Em regra, caso a lei revogadora venha a perder vigência, restaura-se a lei revogada. Não, apenas essa exceção. Né? A repristinação ela tem que estar expressamente prevista em lei. Então, a resposta correta, alternativa A. Espero que vocês tenham gostado desse momento de estudo. E tendo gostado, com um desconto muito bom, vocês podem clicar no link do curso do vídeo que se encontra na descrição e ali poder adquirir o curso em que eu trato de questões de direito de família e das sucessões, todas as que já caíram na prova da OAB, essas questões se repetem, vocês puderam ver aqui que os temas se repetem, e vocês estudando pelas questões é uma forma de focar, já que em 5 anos de faculdade tem muita coisa, naquilo que realmente vai garantir sua aprovação para o exame de ordem. Agradeço a sua atenção, sou o Dr. Paulo Ladeira, forte abraço a todos. Tchau, tchau.